Vamos continuar a nossa análise do escoamento ao longo de dutos, aqui nessa aula em específico, considerando o caso especial de um duto formado por placas planas paralelas que são posicionadas distantes entre si com uma distância entre si dada por D maiúsculo, tal qual mostrado na figura na direita da tela. Nós vimos na última aula que o escoamento ao longo do duto podia ser separado em duas zonas com características bem particulares. A zona mais próxima da entrada, chamada de zona de entrada hidrodinâmica, nós vimos que, desde que o número de Reynolds seja alto o suficiente, essa zona apresentava escoamentos, apresentava desenvolvimento de camadas limite adjacentes tanto à parede superior quanto à parede inferior, e nós nomeamos então essa zona como uma zona de escoamento em camada limite. Uma vez que a camada limite, as hipóteses e as equações de camada limite são válidas nessa zona, nós temos então para um duto de placas paralelas planas que o seguinte equacionamento é válido para essa zona afetada, justamente pela interação viscosa com as paredes, para essa camada limite indicada e limitada, delimitada aqui por esse pontilhado azul na figura da direita da tela. Nós temos então dentro dessa zona que as equações de camada limite são válidas, o que nos diz que du dx, sendo a componente na direção x do vetor velocidade, somado com dv dy, sendo v a componente do vetor velocidade na direção y, tem que ser igual a zero. Por sua vez, o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x dirá que o du dx somado com v du dy tem que ser igual a um termo associado com o gradiente de pressão. Como é placa plana, vocês podem ficar tentados, eventualmente, a setar esse termo como sendo zero, uma vez que vimos no escoamento externo que para placas planas, pelo menos em uma primeira aproximação, a hipótese de gradiente nulo, de gradiente de pressão nulo, era bastante razoável. No entanto, esse não é o caso aqui, uma vez que nós vimos anteriormente que o gradiente de pressão ele é impresso na camada limite, justamente pelo que acontece na zona, no caso aqui na zona central, que não é afetada pela interação, e pelos efeitos viscosos advindos da interação do escoamento com as paredes, e que, portanto, o gradiente de pressão será dado pelo que acontece ao longo de x, ao longo da direção longitudinal, justamente com a velocidade nessa zona em que os efeitos viscosos ainda não foram sentidos. No entanto, como nós vamos ver até em mais detalhes daqui a pouco, essa velocidade em um duto não pode ser constante ao longo da direção longitudinal, ao longo de x, para preservar o princípio de conservação da massa. Dessa forma, essa velocidade central, essa velocidade, o c, na região central, na região que não sentiu os efeitos viscosos, ela deverá variar com x, e esse termo associado com gradiente de pressão não é nulo. Portanto, nós temos que o lado direito do princípio de conservação da quantidade de movimento linear será igual a esse termo, o c duc dx, somado com o termo viscoso na direção y, somado com a viscosidade cinemática vezes a derivada segunda de u em relação a y. No entanto, essas equações não são suficientes para determinar o escoamento na região de entrada hidrodinâmica. A razão para isso é que nós não temos, a priori, informação sobre o C, sobre como varia o gradiente de pressão, como se dá o gradiente de pressão ao longo da direção longitudinal. Para isso, nós precisamos empregar o princípio de conservação da massa, mas não esse dado por du dx mais dv dy, o qual é limitado à região delimitada aqui pelo pontilhado azul, essa região de camada limite que se desenvolve adjacente às duas paredes. Nós precisaremos aplicar o princípio de conservação da massa ao longo de toda a seção transversal.
Para tanto, considere o volume de controle mostrado na figura no canto inferior direito da tela, esse volume de controle retangular que representa justamente uma seção desse duto de placas planas paralelas. Na face da esquerda, nós temos incidindo uma velocidade inicialmente uniforme, que é justamente o U maiúsculo, que é a mesma velocidade uniforme que está incidindo na entrada do duto, enquanto na face direita nós vamos ter um outro perfil de velocidade que deixou de ser uniforme, justamente pela interação com as paredes, sendo que essas paredes tendem a desacelerar por efeitos viscosos o escoamento, as camadas de fluido mais próximas a ela, o que configura justamente a formação de uma camada limite de espessura delta, tal qual mostrado, sendo que essa zona desacelerada levará então à determinação do UC, uma vez que a massa deverá se conservar ao longo do duto, ao longo das seções transversais do duto, uma vez que as paredes são consideradas impermeáveis. Não só isso, a partir dessa discussão, até intuitivamente, pode-se ter a noção de que essa velocidade UC, que é constante nessa região central, ainda inafetada pelos efeitos viscosos da interação com a parede, nós temos que esse UC deverá aumentar em magnitude à medida que se caminha ao longo da tubulação, ao longo do duto. A razão para isso é muito simples. A vazão mássica que passa em cada seção transversal é diretamente proporcional à área dessas figuras geométricas mostradas mais à direita. Na face esquerda, nós temos então que a vazão mássica que passa é proporcional à área desse retângulo desenhado aqui, que está sendo achurada. Essa área, portanto, para que a massa seja conservada, nós temos que essa área deve ser preservada, essa área formada justamente pelo perfil de velocidade ao longo da seção transversal deverá ser preservada à medida que se caminha ao longo do duto. Portanto, nós temos que esse perfil em laranja, que representa justamente esse perfil na face direita, em que nós temos uma zona de camada limite, e na região central, uma velocidade uniforme dada por UC, nós temos que a área deve permanecer a mesma. E para a área permanecer a mesma, uma vez que as camadas adjacentes às paredes são desaceleradas, para a área permanecer a mesma, nós temos que ter um pico mais alto, ou seja, o C deve aumentar para conservar a massa. Mas para chegar além dessa discussão meramente qualitativa, nós precisaremos, de fato, aplicar o princípio de conservação da massa a esse volume de controle. Para tanto, nós vamos considerar apenas, uma vez que o escoamento aqui é simétrico ao longo da linha central desse canal, né? É um escoamento simétrico, nós temos que o escoamento na seção transversal da face esquerda do volume de controle, na metade inferior dessa seção transversal, deverá igualar a vazão mássica justamente desse escoamento ocorrendo, desse perfil de velocidade na direita, na face direita desse volume de controle, dessa seção do duto. Novamente considerando apenas a metade inferior da seção transversal. Em termos matemáticos, então, nós temos que o produto da massa específica pela velocidade uniforme incidente, do escoamento incidente na entrada do duto, vezes d sobre 2, vezes a largura do canal, né, a largura do duto, que nós não escreveremos aqui, portanto, será uma relação entre vazões mássicas por unidade de largura, ou seja, ρu vezes d, a distância entre as duas paredes, dividido por 2, uma vez que estamos considerando apenas a metade inferior da seção transversal, né, do duto, terá que ser igual a vazão mássica de entrada, terá que ser igual à vazão mássica na face direita desse volume de controle, uma vez que as paredes são consideradas impermeáveis, então terá que ser igual à integral
de 0 a delta, ou seja, dentro da camada limite, dentro dessa zona que foi afetada pela interação viscosa com a parede, a integral de 0 a delta de ρ da massa específica, vezes o perfil de velocidade, na realidade é a componente, o perfil da componente na direção x do vetor velocidade, dy, ou seja, integrado ao longo de y. Novamente também sendo uma vazão máxima por unidade de largura do nosso duto. Somado com a contribuição da região não afetada pelos efeitos viscosos da região central, ou seja, somado com a integral da borda da camada limite até o centro do canal em d sobre 2 de ρ vezes o c, sendo o c uma velocidade constante no centro do canal, ao redor do centro do canal, também integrada ao longo de y. Nós temos então que estamos considerando escoamentos incompressíveis com ρ constante, ou seja, o ρ pode ser cortado dos dois lados da equação e nós podemos reconhecer o c como sendo constante. Dessa forma, podemos escrever de maneira equivalente esse princípio de conservação da massa como sendo o d sobre 2, u vezes d sobre 2, tem que ser igual à integral de 0 a delta de uzinho dy, somado com o c vezes d sobre 2, menos o c vezes delta. Para proceder então com a solução das equações de camada limite, iremos recorrer ao que já apresentamos anteriormente, ao método integral. De aulas passadas, nós vimos que as equações de camada limite, tanto para a conservação da massa quanto para a conservação da quantidade de movimento linear, podem ser reescritas na forma integral da seguinte forma, como d dx da integral de 0 até eta de u sobre o u infinito, que agora é uc, aquela velocidade, na região central inafetada pelos efeitos viscosos da interação do escoamento com a parede, vezes 1 menos uzinho sobre o c, integrado ao longo de y, somado com 1 sobre o c, duc dx, ou seja, aquele termo associado com o gradiente de pressão, multiplicado por, abre colchetes, duas vezes aquela mesma integral, ou seja, a integral de 0 a eta de uzinho sobre o c, vezes 1 menos uzinho sobre o c integrado ao longo de y, somado com a integral de 0 a eta de 1 menos uzinho sobre o c integrado também ao longo de y, que tem que ser igual a ni, a viscosidade cinemática, dividido por uc ao quadrado, multiplicada pela derivada de u em relação a y avaliada na parede, avaliada em y igual a 0. Vocês podem estranhar que não apresentamos aqui a equação de von Karman. A razão para isso é muito simples, uma vez que estamos tratando de um escoamento interno e que, portanto, fazer eta tender ao infinito, para obter aqui, então, as definições tanto de espessura de momento quanto de espessura de deslocamento, aqui nesse caso, dessa integral de 0 a eta de 1 menos uzinho sobre o c, não faz sentido no caso de um escoamento confinado em que a dimensão na direção y é limitada justamente por d, pelo espaçamento entre as duas placas, no caso aqui do canal de placas paralelas. De fato, no caso aqui do eta, nós precisamos impor que o eta esteja entre a espessura da camada limite delta e d sobre 2, ou seja, a distância da parede inferior até a linha central do canal, a linha central do duto formado por placas planas paralelas. Mais uma vez, assim como fizemos anteriormente no caso de escoamentos externos, iremos propor uma estrutura de perfil de velocidades aproximado, que será dada por uzinho sobre o c, que será igual a uma função definida por partes. Dentro da camada limite, ou seja, em y menor do que delta, menor do que a espessura da camada limite, nós teremos um perfil aproximado f de y sobre delta, que também pode variar ao longo de x, só que isso é omitido apenas
por simplicidade. Já quando a espessura, quando o y for maior do que a espessura da camada limite, ou seja, fora da camada limite, nós vamos ter que o zinho será igual ao C, nós estaremos na região não afetada ainda pela viscosidade e, portanto, nós teremos que o zinho sobre o C passará a ser 1. Novamente, as restrições aplicáveis a essa função f serão, primeiro, a condição de não deslizamento na parede, o que vai implicar que f de 0, ou seja, f na parede tem que ser igual a 0, e também a condição de compatibilidade na borda da camada limite, que vai implicar que na borda da camada limite, ou seja, em y igual a delta, o f deverá ser igual a 1, ou seja, f de 1 deverá ser igual a 1. Iremos proceder aqui na análise, então, com o seguinte perfil aproximado, com a seguinte forma funcional para o f. O f de y sobre delta que iremos considerar é 2 vezes y sobre delta menos y sobre delta elevado ao quadrado. O que implica que a integral de 0 a eta de uzinho sobre o c vezes 1 menos uzinho sobre o c dy, nós já fizemos esse procedimento em detalhes anteriormente, Nós podemos mudar tanto as variáveis de integração, quanto reconhecer que essa integral será não nula apenas dentro da camada limite, o que nos permitirá escrever que essa integral é igual ao delta, a espessura da camada limite, vezes a integral de 0 a 1 de f de y sobre delta, vezes 1 menos f de y sobre delta, dy sobre delta. O que, ao substituir então esse polinômio de segunda ordem, nos permite chegar à conclusão de que essa integral é 2 vezes delta dividido por 15. Passando então para a segunda integral, que aparece na nossa equação integral, nós temos que a integral de 0 a eta de 1 menos uzinho sobre o c dy é igual a delta vezes a integral de 0 a 1 de 1 menos f de y sobre delta dy sobre delta. O que, ao avaliar então essa integral com esse polinômio de segunda ordem, nós chegamos então à conclusão de que essa integral é igual a delta dividido por 3. Por sua vez, essa derivada de 1 em relação a y, avaliada na parede, avaliada em y igual a 0, ela pode ser escrita de maneira equivalente como u c dividido por delta, vezes a derivada de uzinho sobre o c, em relação a y sobre delta, tudo isso avaliado em y sobre delta igual a 0, que nos permite escrever que essa derivada é igual a uc sobre delta, multiplicada por 2 menos 2 vezes y sobre delta, avaliado em y sobre delta igual a 0. Ou seja, essa derivada será, para esse perfil aproximado, 2 vezes o c dividido por delta. Substituindo o resultado daquelas integrações e também da derivada avaliada na parede com um perfil de velocidades aproximado por um polinômio de segundo grau, substituindo então as expressões obtidas na equação de camada limite na forma integral, nós obtemos que 2/15 da derivada da espessura da camada limite delta em relação a x, somado com 1 sobre o c, vezes duc dx, multiplicado por 4 sobre 15, somado com 1/3, vezes a espessura da camada limite delta,
terá que ser igual a 2 vezes ni sobre o c vezes delta. Multiplicando então os dois lados da equação por 15 dividido por 2 vezes o c vezes delta, nós obtemos que o c vezes delta, d delta dx, somado com, já fazendo aqui o MMC dessa fração e multiplicando por 15 sobre 2, obtemos que é 9 meios de DUC dx multiplicado por delta ao quadrado, que vai ter que ser igual, por sua vez, a 15 vezes a viscosidade cinemática Ni. Vamos guardar essa equação por enquanto. Vamos agora voltar à conservação da massa. Tal qual aplicado àquele volume de controle, que é uma seção do duto que vimos no início da aula. Naquela oportunidade, nós vimos que o U maiúsculo, aquela velocidade do escoamento incidente na entrada do canal, na entrada do duto, vezes D sobre 2, teria que ser igual à integral ao longo da camada limite, dentro da camada limite, ou seja, de 0 a delta, de Uzinho, a velocidade, a componente horizontal do vetor velocidade dentro da camada limite, dy, ou seja, a integral ao longo de y desse perfil de velocidade, somado com o c vezes d sobre 2, menos o c vezes delta, vezes a espessura da camada limite. Utilizando então aquela estrutura aproximada para o Uzinho, nós podemos escrever de maneira equivalente para esse perfil aproximado que U vezes D sobre 2 tem que ser igual a delta, já fazendo a mudança de variáveis que utilizamos nas integrais agora há pouco, vai ser delta integral de 0 a 1, delta vezes o C, permitindo então escrever aqui que o E é o f de y sobre delta, dy sobre delta, somado com o c vezes d sobre 2, menos o c vezes delta. Repare aqui que nós já meio que fizemos essa integral que aparece. No entanto, naquela oportunidade, o integrando na realidade era 1 menos o f, e não o f em si. Dessa forma, nós vamos ter que, como a integral é de 0 a 1, nós vamos ter que essa integral aqui nada mais será do que 1 menos aquela integral que havíamos obtido, que no caso era delta sobre 3, era 1/3, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que a integral do f será 2/3. 2/3 de UC vezes delta menos UC vezes delta será menos 1/3 de UC vezes delta. Ou seja, nós podemos escrever U vezes D sobre 2 como sendo igual ao C vezes D sobre 2 menos o C vezes delta sobre 3. Dessa forma, rearranjando, nós obtemos então que delta, o C sobre 3, terá que ser igual a D dividido por 2 de UC menos U. Multiplicando então por 3 dividido por UC, os dois lados da equação, nós obtemos então que delta terá que ser igual a 3 meios de D vezes 1 menos U sobre o C. Ou, de maneira equivalente, nós podemos obter que o C sobre U terá que ser igual a 1 menos 2/3 de delta dividido por D elevado a menos 1. De onde nós tiramos, então, a conclusão
de que, para cada delta sobre D, nós podemos associar diretamente uma razão entre a velocidade no centro do canal e a velocidade uniforme, U maiúsculo, do escoamento incidente. Substituindo então a expressão que acabamos de obter para a espessura da camada limite delta em termos de D e da razão UC sobre U, na equação da camada limite na forma integral que também havíamos formulado em termos da espessura da camada limite delta, nós obtemos a expressão mostrada no topo da tela, que nos diz que 9/4 de UC vezes D ao quadrado, vezes 1 menos U sobre o C, vezes a derivada ao longo de x de 1 menos U sobre o C, somada com 81 dividido por 8, vezes a derivada de UC em relação a x, vezes D elevado ao quadrado, vezes 1 menos U sobre o C elevado ao quadrado, tem que ser igual a 15 vezes a viscosidade cinemática Ni. De cara, já podemos aqui simplificar o 9, que vira 3, o 81, que vira 27, e o 15, que vira 5. Se além disso avaliarmos essa derivada de 1 menos U sobre o C e também expandirmos esse 1 menos U sobre o C elevado ao quadrado, nós obtemos então que 3/4 de UC vezes D elevado ao quadrado, vezes 1 menos U sobre o C, vezes U sobre o C elevado ao quadrado, vezes a derivada de UC em relação a x, que de cara podemos aqui cortar o UC no numerador com 1 dos UC no denominador, somado com 27/8 de DUC dx, vezes D elevado ao quadrado, vezes 1 menos 2 vezes U sobre o C, somado com U elevado ao quadrado sobre o C elevado ao quadrado, que vai ter que ser igual a 5 vezes Ni. Fazendo então a multiplicação distributiva aqui nesse primeiro termo, e também rearranjando e dividindo os dois lados da equação por D elevado ao quadrado, nós podemos escrever então que 27/8 menos 6 vezes U sobre o C, somado com 21/8 vezes U ao quadrado sobre o C ao quadrado, vezes a derivada de UC em relação a x, tem que ser igual a 5 vezes Ni, dividido por D elevado ao quadrado. A partir desse momento, podemos então passar esse dx para o lado direito e integrar os dois lados dessa equação. Integrar a partir da entrada do canal em x igual a 0, na posição longitudinal x igual a 0, até uma posição longitudinal genérica x. Ao fazer isso, nós fazemos no lado esquerdo uma integração ao longo de UC, sendo que o C na entrada do canal é igual a U maiúsculo, aquela velocidade uniforme do escoamento incidente na entrada do canal. Então a integral será de U até o C, que é a velocidade no centro do canal, naquela região ainda não afetada pelos efeitos viscosos, que é o UC, de 27/8 menos 6 vezes U sobre o C, somada com 21/8 de U ao quadrado sobre o C ao quadrado, integrado ao longo de UC, que vai ser igual a integral de 0 a x, de 5 vezes Ni dividido por D ao quadrado dx. Muito bem, procedendo então com essas integrações, nós obtemos que 27/8 de UC menos U, menos 6 vezes U, vezes o logaritmo natural de UC sobre U, menos 21/8 de U ao quadrado vezes 1 sobre o C, menos 1 sobre U,
terá que ser igual a 5 vezes ni sobre d vezes x sobre d. Fazendo então uma divisão por 5 vezes u, sendo U maiúsculo aquela velocidade uniforme do escoamento incidente na entrada do canal, e também reconhecendo que Reynolds, baseado em D, baseado na distância entre as placas planas paralelas que formam o duto, é definido como U, essa velocidade uniforme do escoamento incidente, vezes D sobre Ni, nós podemos então reescrever essa equação obtida da seguinte forma: x sobre d, dividido por Reynolds baseado em d, terá que ser igual a 27 dividido por 40, vezes o c sobre u, menos 1, menos 6 quintos do logaritmo natural de uc sobre u, menos 21 sobre 40, de u sobre uc, menos 1, o que expressa, essa expressão aqui, essa equação aqui, expressa uma relação 1 para 1. Sabendo a razão uc sobre u, nós podemos então achar essa razão aqui, essa posição longitudinal adimensional, dada por x sobre d sobre Reynolds d, ou seja, junto com aquela relação 1 para 1 que havíamos obtido agora há pouco, nós podemos dizer que, sabendo a razão delta sobre d, obtemos de maneira única a razão uc sobre u, de acordo com aquela expressão que havíamos obtido anteriormente, e por sua vez, sabendo a razão uc sobre u, podemos obter com essa expressão aqui que acabamos de obter, unicamente a posição longitudinal adimensional x sobre d sobre o Reynolds baseado em d. Dessa forma, nós somos agora capazes, a partir dessas expressões que obtivemos, de obter delta sobre d, ou seja, a razão entre a espessura da camada limite e a distância entre as duas placas, em função da posição longitudinal adimensional x sobre d sobre Reynolds d. O mesmo pode ser dito também da velocidade no centro do canal, naquela região que não foi afetada por efeitos viscosos. Nós também podemos obtê-la a partir, ao longo, como uma função da posição longitudinal adimensional dada por x sobre d sobre Reynolds baseado em d. Talvez a principal utilidade dessas expressões que obtivemos utilizando o método integral seja determinar o próprio tamanho dessa zona de entrada hidrodinâmica, dessa zona em que nós temos o desenvolvimento das camadas limite adjacentes à parede superior e à parede inferior desse canal de placas planas paralelas. Mais especificamente, é possível agora determinar aquela distância em relação à entrada do canal do ponto em que as duas camadas limite se juntam. A partir desse ponto, então, o escoamento passaria a ser completamente desenvolvido. E nós havíamos definido essa distância, esse comprimento de entrada hidrodinâmica, como sendo o x maiúsculo. Portanto, o x maiúsculo acontecerá, esse comprimento de entrada hidrodinâmica, acontecerá quando a espessura da camada limite delta se igualar a d sobre 2, a metade da distância entre as duas placas, o que configura um ponto em que a borda da camada limite coincide com a linha central desse canal, que é justamente o ponto em que as duas camadas limite se encontrariam e se juntariam a partir desse ponto, produzindo então um escoamento completamente desenvolvido a partir desse ponto. Portanto, nós temos que, para determinar o comprimento de entrada hidrodinâmica, devemos analisar o caso em que a espessura da camada limite delta é igual a d sobre 2, ou seja, de maneira equivalente, a razão entre delta e d tem que ser igual a meio. Porém,
Da expressão que havíamos obtido, para o C sobre U, nós temos que o C sobre U é igual a 1 menos 2 terços de delta sobre D elevado a menos 1. Substituindo, então, o delta sobre D igual a meio nessa expressão, nós obtemos que o C sobre U será igual a 1 menos 1 terço elevado a menos 1. Ou seja, o C sobre U será igual a 3 meios. A partir, então, dessa razão entre o C sobre U, que é igual a 3 meios, nós podemos obter o x sobre D sobre Reynolds D, agora sendo esse x aqui o x maiúsculo, né? O comprimento de entrada hidrodinâmica, que é o x maiúsculo, de maneira que nós obtemos, então, que x sobre D sobre o Reynolds baseado em D, ele será igual a 27 sobre 40 vezes 3 meios menos 1, o que é meio, né? Menos 6 quintos do logaritmo natural de 3 meios, menos 21 sobre 40, vezes U sobre o C, que é 2 terços, né? Menos 1. Essa expressão pode, então, ser avaliada numericamente, de maneira que obtemos, então, que x maiúsculo dividido por D sobre Reynolds baseado em D, ou seja, esse comprimento de entrada hidrodinâmica adimensional dado por x maiúsculo dividido por D sobre Reynolds baseado em D, ele é aproximadamente igual a 0,026. O que está de acordo, pelo menos em ordem de grandeza, com aquela expressão, aquela estimativa que havíamos obtido a partir da solução de Blasius, apesar de a solução de Blasius não levar em consideração a variação do UC ao longo da posição longitudinal, ao longo da direção longitudinal, ao longo do duto. Usando aquele perfil de velocidades que acabamos de apresentar no início dessa aula, também é possível obter o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito ao longo da entrada hidrodinâmica. Coeficiente de atrito que nós já definimos anteriormente como CEF, que é igual à tensão de cisalhamento, que para esse caso é a viscosidade dinâmica μ, vezes a derivada de U em relação a Y avaliada na parede, tudo isso dividido por meio de ρU ao quadrado, sendo U, esse U maiúsculo, a velocidade uniforme do escoamento incidente na entrada do nosso duto. O que pode ser reescrito de maneira equivalente como 2 vezes a viscosidade cinemática νi, dividido por U elevado ao quadrado, vezes a derivada de Uzinho em relação a Y avaliada na parede. Por sua vez, a partir daquele perfil aproximado, daquele polinômio de grau 2 que apresentamos agora há pouco, essa derivada de U avaliada na parede, nós vimos que ela é 2 vezes o C dividido por delta, o que nos permite escrever então o coeficiente de atrito como sendo aproximadamente igual a 4 vezes νi dividido por U vezes D vezes o C sobre U vezes delta sobre D elevado a menos 1. Perceba agora que esse termo aqui, multiplicando o 4, nada mais é do que o Reynolds baseado na distância entre as placas que formam o nosso canal, ou seja, esse cara aqui vai ser Reynolds elevado a menos 1, né? O que nos permite obter, então, que o coeficiente de atrito vezes o Reynolds baseado nessa distância D tem que ser igual a 4 vezes o C sobre U vezes o delta sobre D elevado a menos 1. Só que o delta sobre D nós
nós obtivemos anteriormente que o delta sobre D ele é 3 meios de 1 menos U sobre o C. Portanto, substituindo aqui, nós obtemos que o coeficiente de atrito vezes o Reynolds baseado na distância entre as placas que formam o canal terá que ser igual a 8/3 de UC sobre U vezes 1 menos U sobre o C elevado a menos 1. De onde se tira, então, que nós havíamos chegado na conclusão de que podemos associar o C sobre U com um x, uma posição longitudinal adimensional, x sobre D, sobre Reynolds baseado em D, e nós chegamos à conclusão agora de que, a partir de um UC sobre U, a partir de uma dessas razões, UC sobre U, podemos obter um CF vezes Reynolds, ou seja, nós podemos associar unicamente o produto entre o coeficiente de atrito e o Reynolds baseado na distância entre as placas que formam o canal com essa posição longitudinal adimensional x sobre D sobre Reynolds D. E é isso que é feito nesse gráfico em escala logarítmica, tanto na abscissa quanto nas ordenadas, que mostra justamente o produto entre o coeficiente de atrito e o Reynolds e essa coordenada longitudinal adimensional x sobre D sobre Reynolds baseado em D. Nós vemos aqui um comportamento de certa forma similar ao que acontecia na camada limite em um escoamento externo, com o CF, o coeficiente de atrito, sendo maior próximo do início do desenvolvimento da camada limite e diminuindo à medida que essa camada limite se desenvolve. Também é importante obter o caso limite para essa expressão, que acontece justamente quando o C sobre U é 3 meios, ou seja, quando nós estamos no fim dessa zona, dessa região de entrada hidrodinâmica, e passamos a ter, então, um escoamento completamente desenvolvido. Se nós substituirmos, então, 3 meios aqui no C sobre U e 2/3 nesse U sobre o C, nós obtemos que CF vezes o Reynolds baseado em D é igual a 12, ou seja, à medida que se desenvolve completamente o escoamento ao longo da posição longitudinal, o produto do coeficiente de atrito pelo Reynolds baseado na distância entre as duas placas que formam o canal tende a 12. E é isso que de fato você começa a observar nesse gráfico mostrado na direita.